Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E nessa toada aqui de resultados trimestrais que nós estamos seguindo agora, eu perguntei lá no grupo, gente, saíram vários, quais vocês querem que eu analise? Perguntei e aí duas foram as eleitas. Gerdau, e claro, vou falar também da holding, a própria Goal, e também a PetroRio. Duas empresas que eu particularmente venho estudando há muito tempo, entretanto não tenho em carteira. Eu gostaria de saber de você, qual dessas duas você tem em carteira? E deixa aqui embaixo qual o seu preço médio. Bem, pra gente começar aqui, eu acho que Gerdau seria mais interessante para a gente começar a falar, porque tem muita coisa interessante para a gente falar, é que nessa terceira página aqui, eles trazem todo o pano de fundo que deu margem aqui a alguns dos resultados que a Gerdau trouxe. A meu ver, e aí essa é a impressão que eu tive, que se não fossem essas questões da China, especialmente do aço que está vindo da China, talvez os resultados da Gerdau tivessem sido muito melhores. E eu ainda vou trazer um dado que não está escrito aqui, mas vai ser bastante interessante da gente entender. Vamos lá. Primeira coisa, eles falam aqui da sobreoferta de aço na China, que continua sendo a principal preocupação no mercado global de aço. Eles falam aqui que foram divulgados dados da World Steel Association, que diz o seguinte, que a produção de aço na China atingiu 768 milhões de toneladas no acumulado até setembro de 2024, o que você pode combinar com uma queda significativa de demanda no país. Ou seja, olha só, vamos lá. É importante a gente fracionar esse parágrafo aqui, porque tem muita coisa interessante. Você tem lá a China, tá bom? Tem aqui a China. Ela produz essa quantidade aqui de aço, que é de 768 milhões de toneladas. Muito desse aço fica aqui dentro da China. Eles ficam consumindo esse aço aqui dentro. Entretanto, pelo que consta aqui dessa associação, eles tiveram uma menor demanda pelo aço na China, muito porque você não está tendo uma demanda forte ali na construção civil, que é o que demandaria muito aço ali para a China. Este efeito faz, consequentemente, que o produtor de aço aqui da China, ele decida exportar essa quantidade excedente para outros países, inclusive para o Brasil. Tudo isso faz, consequentemente, que você tenha um resultado de exportação excessivamente alto e, quando você tem uma sobreoferta do seu produto, ou seja, você tem muito aço no mercado, os preços, consequentemente, ficam mais fracos quando comparáveis aos níveis históricos. Só para a gente ter uma base, eu trouxe aqui para vocês, olha só, o que eles estão falando. Eu vou até deixar grifado para a gente entender o período, né? Estamos falando aqui de julho até setembro. Olha só o que aconteceu com os preços do aço. Estava ali na casa dos seus 3.400, 3.400 e uns quebradinhos, bateu aqui embaixo em 2.800 e ficou muito nessa casa aqui, vamos dizer uma média de 3 a 3.100, tá? Fica mais ou menos rodando nisso. Só que, quando você pega lá no comecinho do ano, tá bom? Aqui, ó, janeiro de 2024, estávamos muito próximo dos seus $4.000 a tonelada do aço. Ou seja, existia, e na verdade ainda existe, um gap muito grande que essa sobreoferta da China acabou impactando nos preços, tá bom? E aí, claro, eles ainda fazem alguns outros apontamentos, dizendo o seguinte, que essa associação, World Steel Association, revisou para baixo a previsão de demanda global para o aço ainda em 2024, já que o setor de manufatura global continua enfrentando desafios. Aí é problema. Com redução do poder de compra, afinal de contas estamos falando de juros, não só no Brasil, mas também lá fora, bastante altos, e grande volume de importação de produtos manufaturados da China. Qual que é o ponto, né? Lembra que eu te falei que você tem a China aqui e uma boa parte do aço ela consome. O que acontece? A China está exportando muitos produtos, dentre eles o carro elétrico, que aí eu vou falar um pouco mais disso logo mais. E o que acontece? Quando você não tem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tá bom? Você não tem a produção grande de carro, porque você normalmente faz o seguinte, o Brasil pega o minério da Vale ou de alguma outra, ela faz o aço e depois ela joga, por exemplo, para uma montadora lá nos Estados Unidos, uma montadora na Europa, etc, etc. Como a própria BYD está fazendo seus carros lá na China e ela está exportando pouco da sua tecnologia fabril, ou seja, ela não está abrindo fábricas em outros lugares no mundo, mas muito mais na China, ela está pegando o aço que ela consome aqui dentro, ou seja, a Gerdau não tem como, vamos dizer assim, entrar nesse mercado, e aí faz com que a demanda global diminua, afinal de contas você tem muita produção aqui dentro da China que não está sendo totalmente consumida, ela está jogando para fora. E aí, claro, eu te falei que isso daqui seria o mote que estaria por detrás dos resultados.
Os resultados, na verdade, para mim, eles vieram até que razoavelmente bons, tá? Quando você vê, ó, o volume de vendas de aço ficou 4,3% superior ao que o trimestre anterior, mostrando que eles estão tendo aqui uma recuperação que parece que está sempre crescente. Afinal de contas, nós vamos ver os números e ele mostra um crescimento trimestre após trimestre. O EBITDA ficou muito interessante, tá bom? Você vê aqui um EBITDA quase 15% maior em relação ao trimestre anterior, mas eu já vou explicar isso aqui para vocês. O que eu acho que vale a pena é você olhar o fluxo de caixa livre de 3 bilhões, mas eu quero que você não olhe apenas o que eles grifaram, quero que você veja depois. Por quê? Porque eles foram beneficiados pelo recebimento de um depósito judicial no valor de 1,8 bilhões de reais. Ou seja, se a gente excluísse esse efeito não recorrente, a gente teria um fluxo de caixa livre de 1,2 bilhões de reais, né? Porque está em reais aqui, neste trimestre de 2023, o que no final das contas não é nada mal, tá? Olhando o lucro por ação, 64 centavos, 56% superior ao trimestre anterior, muito bom. O que começou a falar, quando eu comecei a falar da China, eu falei muito que ela, de uma certa maneira, teria que tomar algumas medidas para ganhar mercado. E os investimentos hoje que a Gerdau está fazendo foram 61% deles destinados à competitividade. Eu já vou detalhar com vocês aqui quais foram os investimentos que eles fizeram para ter mais competitividade. Na verdade, esses investimentos eles visaram cortar alguns gastos, tá? Então, já vamos enxergar um pouco melhor essa situação. Aqui os dividendos de 30 centavos para as ações GGBR, tá bom? GGBR, e para a Goal estamos falando de apenas 13 centavos por ação, tá bom? Eu já vou mostrar aqui para vocês, na verdade, vamos direto a isso. Indo aqui para as datas, né? Você vai ver que para os dias 19, tá bom? De novembro, você vai ter tanto para a Goal quanto para a própria GGBR. Só para você saber, a DR, que essa daqui é negociada lá no mercado norte-americano, está aqui para o dia 21, mas essa última aqui não interessa pra gente. Então, data de corte, dia 19 do 11, tá? E você vai receber aqui ainda em dezembro, tá bom? Nos dias 16 e 17. Outra coisa que eu queria falar ainda sobre remuneração, deixa eu até aumentar aqui para vocês, é que eles na verdade aprovaram por unanimidade o cancelamento de 678 mil ações ordinárias e 29 milhões de ações preferenciais, tá bom? Isso é excelente, por quê? Porque você que é acionista da GGBR, você ganha maior participação na empresa. Para você que é acionista da Goal, o que é interessante? A Goal ela é uma holding que controla a Gerdau e, de uma certa maneira, você, acionista individual da GGBR ou a Goal, os dois acabam tendo maior participação na empresa e, claro, pagando os dividendos que ela está pagando, você acaba sendo mais beneficiado com tudo isso, tá bom? Como eu te falei, eu vou te explicar o porquê que o EBITDA foi realmente impactado neste trimestre. Quando você olha para a venda de aço no geral, ficou muito parecida, tá bom? Olhando aqui para toneladas, 2,8 contra 2,7. Sim, houve um aumento, mostrando aqui ó, de 4,3%, então houve um pequeno aumento, só que quando você olha para a lucratividade, tá bom? O lucro por ação cresceu 56%. Por que e onde que você deve olhar para isso? Primeira coisa, você tem que olhar para a receita que é muito impactada pelo dólar. Ou seja, olha só, o dólar médio aqui foi 5,54 e aqui o dólar médio 5,21. E uma outra coisa também, você pode até extrair isso do EBITDA. Olha só, o EBITDA ele está falando basicamente que são os ganhos antes dos impostos, tá? Quando eu conjugo os impostos com alavancagem, ou seja, com pagamento de juros da empresa, eu tento olhar essa parte aqui, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Por que isso é interessante? Porque aqui estava em 0,53 e agora em 0,32. O que significa? Quando você tem uma menor dívida, significa também que você paga menos juros. Consequentemente, pagando menos juros, você tem um maior lucro, o que pode sim ter impactado razoavelmente aqui a empresa, mas de qualquer maneira, a margem EBITDA ajustada tá ótimo, tá bom? 17%, quase 16% no trimestre anterior. Olhando ali para o ano passado, já estava um pouquinho melhor, mas nós tínhamos o preço do aço um pouco maior, o que impactou muito aqui nos resultados da Gerdau, tá bom?
Olhando aqui um pouco para os resultados que a administração trouxe, né, um pouco ali sobre a visão dela do trimestre, eles dizem que encerraram este trimestre confiantes de que estão indo no caminho certo em busca incessante pela excelência em nossos negócios, por meio de maior competitividade. Ou seja, estamos falando mais uma vez aqui de China, que é o grande calo que nós temos para a empresa neste momento. Além disso, da maior competitividade, eles estão buscando eficiência no cotidiano frente aos desafios globais do setor de aço, mais uma vez se referindo à China, tá bom? Falando aqui no impacto, vamos dizer assim, por setores ou por segmento, e só para você ver, aqui embaixo eles mostram para a gente como que é a divisão de receita, né, a participação na venda. Você tem a parte que é Brasil, América do Sul, aços especiais, que estamos falando aqui para automóveis, e aços para a América do Norte, muito falando aqui de USA, né, Estados Unidos da América. Então, voltando aqui, só para você enxergar o que aconteceu, eles mostram que no Brasil eles tiveram o melhor EBITDA ajustado dos últimos 8 trimestres, ou seja, nos últimos 2 anos praticamente, eles tiveram o melhor EBITDA. Esse resultado foi em função da redução de custos e despesas. Então, lembra que eu te falei que eles estão querendo aumentar a competitividade? Muito da competitividade, dos investimentos que eles estão fazendo, tem o objetivo de reduzir os custos e despesas fixas, tá? Porque tem as extraordinárias, essa não tem muito como você mensurar, pelo próprio nome extraordinária já diz, mas para os custos e despesas ordinárias, eles estão fazendo sim, investimentos para ter maior competitividade. Falando aqui em melhor utilização dos ativos que eles têm, eles estão falando de colocar, por exemplo, você tem uma máquina. Essa máquina ela pode rodar com 60% de eficiência ou ela pode rodar com 100% de eficiência. O que significa isso? Ou você bota a máquina para trabalhar no máximo ou você bota ela para trabalhar no mais ou menos, porque não tem tanta demanda, não tem tantos pedidos ali entrando, então você não coloca a máquina para produzir para você não ficar com muito estoque parado, que isso também é muito ruim. E exatamente para você ter melhor utilização dos ativos, eles estão fazendo essa conjugação entre redução de custos e melhor utilização das máquinas. Além disso, né, o volume maior de vendas foi impulsionado pelas exportações, ou seja, muito aqui falando do mercado estrangeiro, porque sim, o Brasil ele acaba exportando muitas vezes matérias que são advindas do aço. Então eles pegam, por exemplo, ali uma geladeira, eles pegam um carro, alguma coisa assim do gênero, para conseguir exportar. Então, se o mercado daqui consegue exportar outros insumos que necessitam de aço, isso acaba sendo bastante interessante. E também eles tiveram reajustes no preço do mercado interno, tá bom? E aí é interessante você saber que existe cotação de mercado interno, que é um pouco diferente daquela cotação global que eu te mostrei, porque tem a própria vamos dizer assim, natureza do mercado brasileiro, tá? O que é a parte vermelha, que eu particularmente achei, vamos dizer assim, positiva e negativa. Já vou explicar o porquê de cada ponto, né? Eles falam que o mercado de aço brasileiro continua sendo desafiado pela alta taxa de penetração do aço importado China, tá bom? Eles não têm coragem de falar, mas eu falo aqui, o aço da China. E aí eles falam que, mesmo com a denominada cota tarifa, completando aqui quase 4 meses, o setor não observou melhorias significativas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês tiveram o melhor EBITDA dos últimos 8 trimestres, vocês tiveram o maior volume de vendas e estão dizendo que isso aqui não ajudou para vocês? Vocês estão querendo o quê? O mercado só para vocês? Vamos com calma, não é assim que funciona. Você tem que também permitir a competitividade para você não ficar fechado numa redoma achando que você é o galinha dos ovos de ouro. Não é assim que funciona. Eu entendo que existe o dumping que estão fazendo com aço chinês, de ser um aço subsidiado, mesmo dando prejuízo, o governo continua subsidiando isso para conseguir ferrar com as outras empresas, e isso eu acho que tem que ser brecado, mas ela não pode achar que ela é a única empresa que deve ser beneficiada. Você tem outros competidores e no final das contas, o capitalismo funciona dessa maneira, tá? E essa é a parte que eu falei que é, vamos dizer assim, negativa, tá? Porque eles estão querendo, vamos dizer assim, o melhor dos mundos para eles, e isso não me parece que é razoável, tá? Eu acho que tem que existir uma competitividade, mas também não pode ser uma competitividade agressiva, tá? Dessa forma, as medidas passaram a abranger aproximadamente 31% do volume comercializado, falando aqui dessa cota tarifa, pela Gerdau. Entendemos que a nova medida é um sinal positivo. No entanto, através do Instituto Aço Brasil, mantemos ainda discussões ativas com o governo em busca de novas medidas que tragam maior equilíbrio para o setor. Mais uma vez, me parece que eles já estão acertando aqui boa parte dos problemas do aço chinês. Pode ser que alguma aresta ainda não esteja 100% de acordo, mas
eu não sei se a Gerdau está querendo, vamos dizer assim, obter um benefício além do que é necessário para ela. Eu tomaria um pouco de cuidado por não exigir muito ali do governo, porque ele também não vai simplesmente abrir as pernas, a não ser que tenha um contraponto ali para eles, mas claro, isso depende ali de negociações. Na América do Norte, eles tiveram menores resultados do preço do aço e uma demanda menor por maiores pressões à importação. E aqui eu já trago, além de maiores pressões para a importação do aço chinês, a questão dos carros, tá? Porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos você tinha a Tesla, estava basicamente dominando o mercado de carros elétricos. Aí veio a BYD e ganhou uma boa participação de mercado, inclusive me parece que já passou a Tesla, já tem alguns meses. E isso fez com que você tivesse uma menor demanda de aço lá na América do Norte, né? Falando aqui especialmente de Estados Unidos e Canadá. E em função disso você teve redução também na demanda. Falando em ácidos especiais, que são para os carros, eles se mantiveram, como você pode ver aqui, estáveis, e para a América do Sul também foi estável, então não vou bater muito aqui nesses resultados, tá bom? Por fim, como eu já falei para vocês, né, eles estão com o compromisso de retornar para os acionistas dividendos, e eles também estão fazendo recompra de ações, como eu mostrei para vocês, eles cancelaram bastante ações, sendo que até o momento eles já conseguiram fazer aproximadamente o cancelamento e a recompra de 2% do market share da companhia, que é muita coisa, tá bom? Bem, agora eu vou para outros resultados, que eu vou falar agora da Prio, uma empresa que é bem mais rápida aqui da gente falar, porque assim, ela é uma empresa redonda. A gente só precisa saber agora quão rápido ela vai conseguir evoluir cada vez mais, porque essa empresa, de fato, ela traz num único segmento de petróleo, que é sim bastante competitivo, uma eficiência operacional, uma eficiência financeira tão incríveis que eu acho que é quase impossível você replicar uma empresa como essa. Por mais que eu queira que, por exemplo, uma Petrobras, uma Brava Energia ou até mesmo uma PetroRecôncavo consigam entrar numa eficiência como essa, eu acho que é muito difícil de alguma delas conseguir, tá bom? Então, vamos falar dos resultados de Prio, tá? Tem algumas coisinhas que eu queria falar com vocês aqui. E o primeiro deles, falando em destaques do período, foi a aquisição de 40% do campo de Peregrino. Isso daqui vai trazer um baita de um resultado para a empresa, ainda que apenas 40%. Existe a possibilidade, lá na frente, de ela comprar os outros 60%, mas não sei se ela vai querer fazer isso agora, até porque ela tem alguns outros investimentos e, de uma certa maneira, para os perfis da própria Prio, acaba sendo uma alavancagem que para ela começa a trazer um pouco de incômodo, tá? Agora, falando de receita, uma receita muito boa, quase meio bilhão de dólares. O EBITDA ajustado aqui ficou em 328 milhões de dólares, ou seja, um baita de um resultado. E o lucro líquido da empresa também muito forte, 165 milhões de dólares. Se a gente convertesse isso aqui, né, vamos até colocar, né, os 165 milhões de dólares por um dólar de 5,70 mais ou menos até agora, estou falando de quase 1 bilhão de reais apenas neste trimestre aqui, tá bom? Uma coisa que você pode achar que a empresa não melhorou e que na verdade piorou, que é o lifting cost, que é o custo basicamente para você extrair o petróleo lá do fundo do mar. Estava no primeiro trimestre, no segundo trimestre na casa dos seus 7 dólares e 50, 60 centavos e agora foi para quase 10 dólares. Por que disso? Nós já vamos aqui para baixo para entender um pouco do que aconteceu, tá bom? Ó, primeira questão que é importante, né? Eles enfrentaram alguns desafios no cluster polvo e tubarão martelo. Por quê? Porque eles retomaram a produção aqui do 8H, né, que é um dos poços, e eles foram os primeiros a obter anuência aqui, aguardando apenas anuência para os demais poços que eles têm. Eles falam que nos campos aqui de Albacora Leste, eles realizaram uma parada programada de 13 dias. E o que acontece? Toda vez que você para, toda vez que você faz alguma manutenção, todas essas outras coisas, acabam de uma certa maneira elevando um pouco o lifting cost, tá? Muito porque o lifting cost acaba olhando para os custos de extração. E quando você para uma bomba, por exemplo, você pode ter menor pressão dentro do poço, você pode ter inúmeras outras questões operacionais que vão impactar no custo final para você extrair aquele petróleo. Só que eu quero já antecipar que isso daqui é um efeito bem pontual, é bem específico para esse trimestre, até porque boas
parte aqui das paradas eles já conseguiram resolver, boa parte do que eles precisavam recompor eles já conseguiram, tanto é que neste último relatório de produção ela já trouxe 10 mil barris a mais de produção, ou seja, é muita coisa que ela trouxe a mais e isso já coloca a Prio mais uma vez como aquela principal do setor e eu quero acreditar que neste quarto trimestre ela deve entregar mais ou menos ali $8 o lifting cost, que é um resultado excelente, tá bom? Falando aqui ainda de Albacora Leste, eles tiveram uma falha no compressor de gás, o que impactou a produção no campo. Eles dizem que continuam trabalhando para superar os desafios relacionados à eficiência do FPSO forte relacionado ao Albacora Leste. Falando do campo de Frade, eles realizaram uma manutenção programada, o que mais uma vez isso daqui impacta o lifting cost, como eu já expliquei aqui para vocês, tá bom? Além disso, eles falam aqui que a produção média ficou em 70,3 mil barris por dia no trimestre, sendo o lifting cost de 9,8 por barril. Por fim, eles falam aqui ainda de Wahoo, que é um dos novos campos que eles querem fazer a perfuração para praticamente ver se eles vão conseguir tirar petróleo, mas eles ainda estão aguardando a aprovação do IBAMA. Então, de uma certa maneira, quais são os dois drivers aqui de potencial para a Prio? Ela tem de um lado Peregrino e ela tem de um lado Wahoo. Quando esses dois eles vierem, só para você ter uma ideia, e aí eu preciso trazer vocês de novo aqui para a tela, hoje a Prio ela está mais ou menos aqui nos seus 70, na verdade ela já está muito mais próximo hoje aos seus 81 mil barris, e existe uma projeção que com Peregrino mais Wahoo, a Prio ela consiga chegar a aproximadamente 140 mil barris de petróleo por dia. Ou seja, ela vai superar o pico histórico de 100 mil barris, só que agora de uma forma constante. Desta maneira, portanto, quero acreditar que um resultado que ela teve lá atrás bem positivo, venha mais uma vez a se retornar aqui para a empresa. Mas por que eu falei que a empresa ela começa a entrar num ponto que não fica tão interessante para ela em termos de alavancagem? Por quê? Porque ela diz aqui pra gente que com o objetivo de preparar para uma transação, mantendo a alavancagem saudável, eles fizeram o seguinte, eles contrataram uma dívida de $1 bilhão em dívidas bilaterais, ou seja, ela pegou praticamente 5,7 bi de reais em dívida com bancos, com, vamos dizer assim, investidores de uma forma geral, tá bom? Desta maneira, a companhia, ela fechou este trimestre com uma alavancagem baixa. Por quê? Porque como que funciona, né? A empresa, ela tem a dívida total. E aí, ela tem que fazer uma redução, tá bom? Vou até colocar de outra cor, que é o caixa que ela tem. E aí, então, você tem a dívida líquida, e aí você faz pelo EBITDA, e aí você chega nessa alavancagem de 0,5. O que acontece? Este caixa aqui, ele é muito do dinheiro que ela já tinha e dessa captação de agora 1 bi. Só que essa captação de 1 bilhão, ela efetivamente não existe para o caixa da empresa porque ele vai ser investido. Então a gente deveria realmente considerar apenas esse dinheiro que está aqui. E é isso que ela mostra para a gente. Ela fala o seguinte, olha, eu estava preparando para essa transação e após a conclusão dessa aquisição, que eu vou usar esses 5 bilhões de reais, a minha alavancagem vai ficar em 1,2 vezes dívida líquida EBITDA. Isso considerando o EBITDA de agora, tá bom? Porque este EBITDA, ele coloca aqui dos últimos 12 meses, tá bom? O DM. Quando você considera que o EBITDA ele deve crescer muito com a entrada desses novos 60, 50 mil barris ali que ela tem capacidade de trazer com os campos de Peregrino e Wahoo, essa dívida líquida EBITDA deve cair mais ou menos ali para 0,7 vezes dívida líquida EBITDA. Portanto, para a Prio, meus caros, me parece que não existe assim muito que a gente possa ver de novo da empresa. Porque assim, ela faz tudo com tanta eficiência, com tanta capacidade de trazer resultados, ser uma empresa que efetivamente aplica o conceito de juros compostos, ou como o pessoal lá do mercado norte-americano gosta de falar, que é ser uma empresa compounding, que ela coloca sempre melhorias acima de melhorias, e cada vez ela está um patamar acima, e ela sempre vai buscar esse tipo de eficiência. Portanto, hoje, olhando aqui para as Junior Oils, claro, eu invisto em Brava por conta de um maior diferencial ali que eu acredito que ela pode ter num curto prazo. Entretanto, tendo que optar hoje por uma empresa para o longo prazo que gera, sim, valor, me parece que a Prio seria a top pick. E aí, claro, essa é a minha opinião. Deixa aqui embaixo o que você acha e me fala qual das duas empresas você tem. Você tem Gerdau ou você tem Prio? Se você tiver as duas, deixa aqui embaixo e fique com esse vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!